Olá! Falando um pouquinho ainda sobre a nossa parte de tributação, né? Sobre a parte fiscal e tributária dos nossos produtos, eu vou te mostrar agora como criar as tuas exceções fiscais. O que é exceção fiscal? É para quando eu tenho uma situação em que a tributação padrão do produto não deve ser utilizada e deve ser utilizada uma segunda situação. Então, para isso, nós temos uma tela onde você pode ir lá e fazer o cadastro das suas exceções. É isso que nós vamos fazer nesse vídeo, ok? Lembrando que isso é regra, ok? Sempre que eu tiver uma exceção fiscal onde o meu produto se enquadre, o sistema vai ignorar todas as demais informações e vai respeitar somente a exceção fiscal, ok? Então vamos lá, ó. Gestão de produtos e serviços, cadastros auxiliares, exceções fiscais. Bom, aqui essa tela ela não traz nada pré-formatado. Tudo eu preciso fazer. Então, ó, eu vou lá no maisinho para eu criar uma regra nova. Eu vou vir aqui e eu vou começar a fazer a minha regra, a minha exceção. A descrição da tributação é um campo para você colocar um nome para a tua exceção. Eu sugiro que você use aqui um nome que fique fácil de você identificar para casos onde você tenha que fazer manuseio, fazer manutenção, enfim, qualquer coisa do tipo, ok? Então eu vou colocar aqui, ó, tributação padrão para consumidor. Ok. NCM, código de produto. Tipo de operação são os campos chaves. Então, não é obrigatório que eu preencha todos os campos, mas é obrigatório que eu tenha informação em um dos campos. Então, eu vou fazer o seguinte. Nesse caso aqui, eu quero criar uma exceção para venda. Então, eu vou pegar aqui, ó, venda. E ele vai executar para qualquer NCM, para qualquer CEST, para qualquer produto, mas sempre que eu esteja utilizando o tipo de pedido venda, ele vai acatar essa minha exceção fiscal. Então eu vou colocar aqui que é um tipo de tributação para saída. Ele deve ser usado sempre na minha empresa E001. A UF da minha empresa, em qual UF a minha empresa está localizada. Oh, merda, perdi. Nesse barulho não tá trabalhando, não? Tá. Tipo de saída. A empresa, eu tenho que sempre informar, é um campo obrigatório, é para minha empresa E001. A UF da minha empresa é São Paulo. E essa exceção eu tô criando para quando eu tô fazendo venda também para São Paulo, ok? Então eu tô falando que essa exceção vale para os meus consumidores de São Paulo para São Paulo, ou seja, quando eu tô vendendo para dentro de São Paulo. Então, o consumidor final, que é a regra que eu tô criando, ele não é contribuinte de ICMS. Eu tô criando uma regra que é específica para consumidor. Então, o contribuinte de ICMS aqui vai estar sempre inativo. Ele também não é simples nacional. Ele geralmente é uma pessoa física ou jurídica, tanto faz. Consumidor final aqui deve estar marcado, então eu vou colocar ativo, porque a minha exceção é para consumo. Se ele é parceiro beneficiado para o Suframa, sim ou não, também não é importante, não é irrelevante. Então, todos esses campos que nós vimos aqui, ó, parceiro, contribuinte, simples nacional, pessoa física, consumidor, beneficiado, são condições. Então, é a condição que o meu produto, né, que a minha venda está, que ela deve ser aplicada ou não. E aqui eu vou começar a determinar qual que é a minha exceção. Então, eu vou vender aqui. A CFOP que eu vou usar é a 5101. Ele não tem nenhuma mensagem fiscal, mas se tivesse, era aqui que eu colocaria. Então, texto padrão da mensagem padrão para situação fiscal. São aquelas observações que saem lá no rodapé da nota, tá? Qual é a situação tributária que eu devo usar para esse caso? Então, para esse caso, eu vou usar a situação tributária de não tributado. O ICMS, então, vai ser 0.
não tem redução de ICMS, não tem substituição tributária, não tem redução do ICMSub, não tem repasse de ICMS, não tem MVA, eu não tenho um preço pauta determinado e o meu ICM interno aqui é importante, então eu vou colocar 18% de ICM interno. Eu não tenho aqui redução do MVA, também não tenho fundo de pobreza, mas eu tenho IPI. O IPI eu não posso tirar, então ficou 3% de IPI. Qual é a situação tributária do IPI? O IPI é saída tributada, ok. O meu PIS e COFINS eu também tenho que determinar aqui, então é 1,65, a tributada com a alíquota básica, e aqui é 7,60, tributada também com a alíquota básica. Lembrando e ressaltando para você que eu tô fazendo aqui uma tributação fictícia, ok? Esses números não são reais e nem aplicáveis. Você precisa ver com a tua contabilidade, com o teu departamento fiscal, qual que é os números, quais que são as condições que você precisa amarrar aqui corretamente, ok? Eu só tô te ensinando como usar a tela. Então aqui, se eu fosse do Simples Nacional, eu teria que colocar qual que é a situação da operação, né? E qual o fator de desconto, enfim, né? Eu vou colocar aqui o meu enquadramento, toda a minha tributação. Lembrando que toda a tributação da minha nota precisa estar aqui. O sistema não vai buscar nenhuma condição em nenhum outro lugar, ok? Fiz a minha tributação para São Paulo. Se fosse algo que eu quero reproduzir para todos os estados, quando eu dou duplo clique aqui em cima, ele já pergunta para mim, ó, você quer replicar para todos os estados? Eu vou dizer que sim, ele cria aqui para mim, para todos os meus estados. Ó, vou colocar aqui descrição que contém consumidor, que é a que a gente criou, ok? Aí você vai ver que ele já trouxe aqui para todos os meus estados, ó. Carla, agora tá tudo certinho, é só eu usar? Não, tem um ponto de atenção aqui, ó. De São Paulo para São Paulo, é 5.101 a minha natureza de operação, a minha CFOP. Mas para os demais, tem que ser 6.101. Então, eu tenho que vir aqui e corrigir, ok? Ele duplica, ele copia igualzinho a primeira que eu fiz, mas ele não faz essas correções para mim. Então, eu preciso vir aqui e fazer a correção. Isso sempre da CFOP. As demais informações, geralmente, devem estar corretas. Mas aí, novamente, você precisa confirmar com a tua contabilidade em relação a esses números, tá? Em relação a essas condições, quais são as condições que você deve colocar aqui certinho, ok? Feito isso em todas as linhas, pronto, tá terminado a minha tributação para todos os meus estados. Eu posso criar essa condição de exceção para sempre que for necessário. Então, eu posso ter situações em que o meu produto tenha uma exceção. Aí, eu vou lá e crio uma exceção indicando o código do produto. Ela só vai acatar para quando for a venda deste produto. Eu posso ter um parceiro, né, um cliente que tem uma condição especial. Então, eu vou lá e crio essa condição especial para este cliente. Eu posso ter uma operação que tem uma exceção fiscal. Então, por exemplo, a operação pode ser uma operação de venda, reembolso, enfim, qualquer coisa assim. Então, você vai lá e cria a tua exceção para esta situação. Você vai criando aqui as tuas exceções de acordo com a necessidade do teu negócio. Você pode criar quantas forem necessárias para você, ok? Espero que tenha te ajudado. É isso e até o próximo.